Fala galera, tudo bem? Estamos de volta para mais um bate-papo científico aqui no Nutricionando por aí. E hoje a gente vai falar novamente sobre estética. E para isso, é um dos assuntos mais solicitados. Quando eu lancei o canal e abri caixinha lá de sugestão para as pessoas mandarem, colágeno foi o primeiro tema a ser falado. E para isso, eu tenho o prazer de ter novamente aqui no canal com a gente minha amiga Sheila Mustafa. A Sheila é nutricionista, ela é uma das principais referências em nutrição e estética, professora, inclusive, né? Professora na VP de estética. Então, Sheila, um prazer ter você aqui com a gente. Que delícia, Márcio. Eu estou muito feliz por isso. E eu sou também esteticista, isso colabora muito, né, na hora da gente fazer as pesquisas e o entendimento sobre pele. E que delícia, é um prazer falar, inclusive falar de um assunto, né, tão polêmico para muitos e divide muitas opiniões, não é? Vamos lá. Eu Vamos falo que tirar é cercado de mitos, né? Na internet, o pessoal fica. Tem gente que vai para a internet e fala algumas bobagens e fala que não funciona. Quando vê, você vê que a pessoa às vezes está meio que desconsiderando o que a gente tem já de evidência científica. Outros, né, tem que entender que também não é simplesmente achar que passou um suplemento e pronto, se não tiver alguns cuidados. Então, acho que a gente pode começar conversando um pouquinho sobre isso. Mas para a gente começar, Sheila, acho que vale a pena explicar, né, o que é o colágeno. Sim, então vamos lá. Quem é essa molécula? Quem é o colágeno? O colágeno ele é tirado, uma proteína, né, retirado de ossos e tendões de animais. Não adianta a gente pensar num colágeno proveniente de uma fonte vegetal, tá? Por enquanto não dá ainda, apesar de a gente já ter encontrado alguns estudos falando em alguns testes em algas, mas não dá, tá bom? Então vamos partir do princípio que a nossa matriz, são ossos e cartilagens, e é então desde bovino, suíno, peixes como salmão, bacalhau também se encontra. Bom, então nós temos da matriz esse colágeno, que é extraído, que ele sofre hidrólise formando, que são quebras, né? Nessas hidrólises, formando o que a gente tem na prateleira do supermercado, que é a gelatina. Então, na forma de gelatina, ela está fluida, né? Então, ela tem essa forma de gelatina porque justamente ele não foi quebrado o suficiente. Então, por isso a gente consegue ele nessa consistência. Então, essa gelatina, a gente já tem que prestar atenção, porque na indústria a gente vai encontrar ela com corante, muitas vezes com açúcar, então ter todos os cuidados nutricionais em relação a isso, de repente fazer a nossa, né, gelatina, indicar de repente a incolor, e o que a gente encontra com ela? Nada mais do que saciedade. Então, eu teria uma fonte proteica, não é a melhor qualidade, mas é uma fonte proteica, e estaria trabalhando mais com saciedade. Bom, a partir dessa gelatina, que a gente, só para ter uma referência e entender um pouco até onde nós vamos chegar, vamos imaginar ela em torno de 100 kilodaltons, o peso molecular dessa gelatina. Essa gelatina ela vai sofrer uma série de hidrólises e quebras até formar o que a gente conhece de colágeno hidrolisado. Então, nós teríamos um colágeno que foi hidrolisado, ele foi quebrado, e ele pode estar em torno de 20 kilodaltons, 15, 10 kilodaltons. Então, ele está num peso molecular que o nosso intestino consegue fazer a absorção. E a partir dali, nós teríamos novas quebras de colágeno, desse colágeno, pela tecnologia de alimentos, onde conseguimos o colágeno mais específico para a nossa pele. Nós vamos chegar nele até os ditripeptídeos de colágeno, onde nós teríamos uma excelente capacidade de absorção intestinal. Tá? Então, colágeno seria isso. Então, eu teria que partir do princípio da matriz e os caminhos que ele poderia percorrer. E este colágeno, a gente tem que levar em consideração que esse colágeno hidrolisado, foi quebrado múltiplas vezes, ele é um colágeno do tipo 1, que é o colágeno que nós encontramos na pele. Na nossa pele, na derme, nós temos o colágeno do tipo 1 e o colágeno do tipo 3, sendo 1 em maior quantidade. Conforme a gente vai envelhecendo, a gente perde esse colágeno do tipo 1 e o do tipo 3 vai aumentando, justamente por uma diferença por ter perdido mais o do tipo 1. E com isso, né, na indústria foi, então, trabalhando com este colágeno para que conseguíssemos ter o colágeno mais específico para chegar até a nossa pele. Você falou que vai perdendo com o passar dos anos. A mulher perde mais do que o homem? Porque é uma queixa no consultório, né? De mulher reclama muito mais, principalmente pós-menopausa, né? De flacidez.
acaba reclamando, Sim. entrei na menopausa e começou a ter um pouco de flacidez. É normal? Sim, é isso mesmo, Márcio. Nós perdemos a partir dos 25 anos, né? A partir dependendo de muitos outros fatores, mas a partir dos 25, a gente já perde colágeno anualmente. Quando a mulher entra na menopausa, ela perde nos primeiros 5 anos, pós última menstruação, ela perde 30% de todo o colágeno. Não só da pele, né? Ela perde. Então, é um momento que a mulher sente muito, né? É por isso que a gente trabalha muito tempo antes. Os 35 anos em diante, a gente já está trabalhando com a entrada na menopausa, né? Com essa última menstruação. Justamente para dar esse apoio, não só estético, mas a gente sabe nas relações que tem com osteoporose, peso, massa magra, toda essa história, né? Então, existe sim, e depois da menopausa, depois desses 5 anos, ela chega a perder 2% por ano. Então, a mulher sempre vai perder mais justamente por essa alteração hormonal. E Sheila, você falou, né, explicou como que eles são os tipos, né, até chegar nos peptídeos, como que vai acontecendo todas as hidrólises. Mas esse colágeno, ele ajuda nos tratamentos da pele? Então, quando ele está nessa forma hidrolisada, nós temos, nosso intestino consegue absorver. Lá no intestino delgado, nós temos os receptores para ele, que seria o PEPT1. Esses receptores, eles vão conseguir, então, levar para o nosso tecido, para a epiderme. Os ditripeptídeos de colágeno, os resultados, os efeitos são muito melhores. Tá? Então, todas as vezes que a gente pensa em um colágeno hidrolisado nos estudos, tem estudo usando 15 kilodaltons, 10 kilodaltons, ou mesmo os peptídeos de colágeno, que seriam menores ainda, onde a gente tem partículas de 1 kilodalton, até menos que isso, tá? Mas, independente deles, nós vamos conseguir que ele chegue até a pele. Qual é a diferença? A diferença quando a gente está pensando em peptídeos de colágeno, ele foi utilizado do colágeno do tipo 1, uma partezinha dele, ele se tornou tão específico que, ao ser absorvido, ele vai chegar até a nossa derme, produzindo um colágeno novo. Então, os estudos trazem que ele aumenta fibroblastos, né, a produção de colágeno por fibroblastos, ele melhora a qualidade da matriz extracelular, né, que está compondo colágeno, fibroelástico, as glândulas, enfim, que está sustentando todo o tecido. Ele também atua na formação de elastina. Ele aumenta a produção de ácido hialurônico, né? O ácido hialurônico é um dos componentes da matriz dérmica. Então, na presença do ácido hialurônico, a pele sempre vai estar mais hidratada. Por isso também, além de todos esses fatores, ele tem uma relação em cicatrização, em feridas de decúbito, em pós-operatório, né? A gente tem visto ultimamente bastante resultado quanto a isso. Então, peptídeos de colágeno, sim, hidrolisado também, serão úteis e a nossa pele vai receber. Falo que e aí tem gente que fala que não tem evidência, né? A gente tem estudos em todas essas possibilidades. Até mesmo, igual você mencionou, em úlcera, tudo isso, né? Com os peptídeos tem estudo em unha, pele, celulite, né? Tem muito, muito. Inúmeros dos nódulos celulíticos em 6 meses tomando colágeno, em diminuir o número de nódulos de celulite, por desinflamar, por formar mais colágeno. Mas veja, é até plausível ter essas discussões e ter aquele que não acredita, talvez por não estudar o suficiente, né? A gente tem uma revisão sistemática de 2019 e uma agora de 2020, que traz um levantamento maravilhoso sobre os colágenos, de uma forma geral, principalmente o colágeno tipo 1, que é o dérmico, só que mesmo assim fica espaço ainda aberto para discussões sobre a sinalização do colágeno. Quais mais sinalizações ele faz? Como que isso acontece efetivamente, né? Então, ainda existem perguntas, ainda tem dúvida para algumas coisas. Não dúvida se ele vai chegar até a pele e formar colágeno, isso já não existe mais. Mas a sua via, como você explica outras sinalizações que não essa só que a gente está conversando em relação à pele? Porque ele tem também um efeito antioxidante que tenta ali uma descoberta, então assim, nas pesquisas, estão pensando um pouco nessa melhora da qualidade da matriz e por isso ele se tornou um antioxidante, porque ele vai interagir com a vitamina C. Porque o colágeno em si, né, se você não tiver dentro do nosso colágeno fisiológico, vamos pensar assim, eu tenho um colágeno fisiológico, eu estou formando ele até os meus 25 anos. Agora, ok,
Então, para isso, eu precisei da vitamina C lá no núcleo, né, para a formação mesmo, tripla hélice desse colágeno, para que ele fosse, né, para o meio extracelular, formando as fibrilas de colágeno. Então, sem vitamina C e sem cobre, não fazemos o colágeno fisiológico, né? Porque ele participa da lisina e prolil hidroxilase, que são as enzimas fundamentais para a formação das fibrilas e futuramente o colágeno. Agora, quando a gente pensa no colágeno da indústria, né, nós já passamos por todo esse processo e ele está chegando aonde a gente quer. Então, a gente tem que considerar que existe ali duas formas da gente encarar esse colágeno, o que eu tenho fisiológico e aquele que a indústria me oferece. Esse fisiológico, o que eu quero com ele? Eu quero melhorar minhas condições para produzir um bom colágeno? Eu posso fazer isso, eu posso trabalhar com os cofatores para produzir um bom colágeno. Mas eu quero ainda assim trabalhar mais com anti-envelhecimento, eu quero tratar da celulite, eu quero tratar do melasma. Melasma, eu preciso tratar da matriz. Se o colágeno estiver ruim, eu aumento o melasma. Por quê? Porque o melanócito que está entre a epiderme, normalmente o melanócito são as células que produzem melanina, ela está ali na epiderme. Só que quando a camada basal com envelhecimento ela se perde, ela se rompe, o melanócito cai para a derme. E ali a base de tudo isso é tratar com colágeno. Melhorar a capacidade, a condição do colágeno fisiológico ou não. Então, eu preciso, em situações como essa, aumentar, né? Ativar esse processo. Por isso, a gente usa os da indústria que tão específico, né, que a gente encontra aí. Mas a gente não pode desconsiderar isso, né? Eu preciso considerar que eu tenho que ter uma base boa de nutriente para que esse processo aconteça. Uhum. Né? E tem uma dose mínima, Sheila, de, por exemplo, tanto ou para o colágeno hidrolisado ou para os peptídeos, uma dose mínima para ser usada? Então, aí assim, quando a gente pensa no da indústria, nós temos algumas marcas que são patenteadas. Quando você vai estudar, né, o Verisol, que é um estudo muito bacana, ele fala em 2,5 gramas dentro, né, do peptídeo que ele oferece. Quando você vai olhar o estudo do Peptan, ele fala em doses um pouco maiores. Então, é assim, cada empresa, cada um, né, na indústria acabou determinando a sua dose dentro do estudo feito. O que a gente encontra, né, a gente recebe e mantém essas referências, mas o que a gente encontra muito são em torno de 10 gramas de hidrolisado, quando a gente pensa em hidrolisado. Então, se eu estiver pensando só no hidrolisado, não daria menos que 10 gramas, podendo chegar a 15 gramas, que é o que os estudos nos apresentam. Os abaixo disso, normalmente, está em 2, 3 gramas por dia, não mais que isso. E, né, emendando aqui, talvez seja até mais uma das perguntinhas, nunca trabalhar com ele sozinho. Né? Da mesma forma que eu falei que ele precisa de outros nutrientes para sua formação, os estudos mostram isso. Não adianta você trabalhar só com o colágeno, você precisa propor todos os cofatores e tudo que está envolvido no ambiente dele. Tudo que estiver envolvido com matriz dérmica precisa compor. Então, silício é importante, zinco, complexo B, ferro, né, magnésio, não dá para faltar, porque são os nutrientes que junto com eles terão interação e então vão ter uma qualidade melhor da derme. Porque quando a gente pensa em envelhecimento, celulite, cabelo, não é só o colágeno, né? É todo o conteúdo e aonde ele está inserido. Então, eu preciso fazer a suplementação dele em doses, respeitando o que a indústria vem me propondo, né? Somado a ele outros nutrientes. E muitas outras condutas, né, Márcio? Né? Não só de suplemento, mas conduta alimentar. Não adianta investir num suplemento e comer alimento com índice glicêmico alto, não é? Vai glicar, vai piorar. E muitos industrializados, né? Multiprocessados, né? Tem outros fatores. Quer ter uma saúde da pele, mas não cuida da alimentação, não vai resolver. Achar que só tomar um colágeno vai tonificar, né, a pele. Exatamente. E sabe um erro comum também que eu vejo, Sheila? Porque, como você falou, tem que ter o colágeno, é interessante que ele venha com os cofatores, porque a gente tem que tentar otimizar, né? Que lá dentro do nosso corpo tudo seja direcionado para a pele e ajude ali na produção de colágeno. Mas um erro também que as pessoas fazem muito é do horário de tomar, né? Porque eu falo, quando a gente tem esses fins estéticos, tem que ter cuidado. Não adianta você querer tomar num horário que ele vai ser desviado, né? Tomar um colágeno após o treino.
aqueles aminoácidos ali não vão para a pele, eles vão para o Não. músculo, que é o que está demandando, não é? Exatamente, exatamente isso. Então, fugir das grandes refeições, fugir de uma situação como essa. Por isso, nós teríamos café da manhã, lanche da tarde ou ceia, seriam bons horários, né? Excluindo essa situação. Mas na literatura não se fala em horário. Então, dentro da minha prática, eu coloco em duas situações. Se é um paciente que à noite a gente está trabalhando mais com o ciclo circadiano, né? Já está fazendo um jejum, teve um jantar mais cedo, enfim, você sabe que vai ser otimizado, a gente vai aproveitar mais, eu deixo para a noite, né, na hora de dormir. Agora, quando eu preciso trabalhar na forma de também saciedade, aquele paciente que tem outras questões para trabalhar nele, eu jogo para o lanchinho da tarde ou até no lanchinho da manhã. Né? E sempre oriento, nunca junto com as refeições e nunca pós-treino, isso é fato. Porque o corpo vai chegar onde mais precisa naquele momento, né? E uma explicação que às vezes a gente fala, o paciente sempre pergunta, mas o que se fala sobre consumir pés de galinha, né? Consumir os alimentos, o que a gente não tem isso, estudos que mostram. Então, se a gente pensar, vou fazer lá um baita de um caldo com pés de galinha, né? Com aquele monte de coisa que hoje já não se come, né? Quantos anos que isso saiu da prática ali, da cozinha, né? Do dia a dia das pessoas. Ele ali eu tenho glicina, eu tenho prolina, hidroxiprolina, eu tenho tudo para a formação desse colágeno. O que a gente não sabe é se consumindo ele, eu vou aumentar especificamente o colágeno da pele. Diferente da indústria que fez o colágeno tipo 1 e que ele vai chegar até a pele. Então, eu estou indo mais específico na região onde eu quero. No alimento, aparentemente, é certo que sim. É certo que vai chegar. É certo que nós vamos utilizar, que vai ter uma absorção. Mas também é certo que ele está num peso molecular alto, e porque a gente está falando de um colágeno nativo, e ele não tem grandes chances de absorção intestinal, né? Igual o colágeno tipo 2, nós teríamos o colágeno tipo 2, que é o que está no mercado, muito mais por uma questão em doenças inflamatórias, dores articulares, porque ele vai agir dentro mais de uma questão imunológica, né? Aumentando as defesas inflamatórias, né? Como defesa anti-inflamatória, vamos chamar como anti-inflamatório. Então, essas seriam diferenças pelo peso molecular que ele está, né? Por ele ser mais um colágeno nativo. Então, não exclua da dieta se gostar e se fizer parte da dieta. O que nós não podemos é dizer que nós temos literatura suficiente para garantir que vai chegar até a pele, que é aquilo, né? A nossa discussão colágeno em pele. Né? Então... E Sheila, só mais uma coisinha, né, para não tomar muito seu tempo. A gente vê o pessoal usando, então, esses colágenos do mercado. A gente sabe que tem marcas que só tem colágeno, outras vêm com os cofatores, igual a gente já discutiu. Mas como que a gente escolhe esses produtos, né? Porque a gente vê alguns com umas qualidades muito ruins, né? Enche de aditivo, enche de açúcar, e aí quer melhorar a pele e prejudica do outro lado, não é? Exato, exatamente. Mas é muito importante orientar na escolha, porque o paciente vai ou pelo preço, ou qualquer um, porque achou bonito, gosto, né? Enfim. Então, a gente tem que olhar a maltodextrina, né? Às vezes está com muito, às vezes tem próprio açúcar, direto açúcar. Outros estão com corantes. Então, é importante. Outros, às vezes, está com algum tipo de adoçante que não convém. Então, vale olhar, de fato, isso é muito importante. E a procedência, né? Quando a gente vai a idoneidade da empresa, são empresas que, né, estão no mercado às vezes há muito tempo e vai lançar, e tem aí no mercado colágenos de altíssima confiança. Eu acho que no nosso mercado, né, no Brasil, nacional, quando a gente pensa no colágeno importado, nós teríamos outras preocupações também, né? Então, às vezes, a gente está falando até da qualidade deste animal que foi utilizado, né? Tem um caminho aí que se percorre que é longo, né? Mas eu acho que para o paciente diretamente, nós pensaríamos no excesso desse açúcar ou das substâncias similares, como, por exemplo, maltodextrina, e pensaríamos nos corantes, tá? E outro que acontece que é assim, como se sabe que o colágeno sozinho, ele não vai ter, né, ele não vai fazer toda a alegria, está unido ali a ele outros nutrientes antioxidantes. Quais são, de fato, esses nutrientes e procedência deles? Qual é a qualidade deles? Às vezes, ali dentro, eles estão usando um silício de boa qualidade, às vezes não, às vezes estão usando uma dose muito baixa. E outra questão, às vezes ali tem uma boa qualidade,
Tem nutrientes, a vitamina C de boa qualidade, né? Às vezes ela está até com revestimento entérico, às vezes a gente vê a combinação até com bioflavonoides. Agora, será que esse paciente, ele já está tomando e eu tenho que olhar esse produto, porque às vezes ele realmente está numa qualidade muito boa e se soma a outros suplementos, e aí ao invés de tomar no dia, ele está tomando uma superdose de vitaminas, minerais, que ele não está considerando. Porque o colágeno que o dermato deu, ele vai falar isso é para a pele. Ah, meu nutricionista deu para a pele, mas deu para as articulações também. Então, eu não vou falar do dermato. Ah, mas o dermato me deu um pouquinho de silício, um pouquinho de vitamina E, de coenzima Q10 para a pele. Ah, não, mas o meu nutricionista deu também, não tem problema. A hora que você soma tudo isso, tem muito grande, uma quantidade muito grande de nutriente e que bagunça toda a nossa vida, porque, como profissional, porque lá na frente a gente está esperando uma resposta e vem outra. Então, instigar bem esse paciente, falar, olha, está tomando? Se está tomando, me passa nome, deixa eu analisar, porque a gente pode dar de repetido e eles não têm medo, assim, quem quer tratar de beleza, toma quantos forem, né? E um problema que a gente vive hoje, eu sou esteticista, e nós temos na indústria, para esteticista, cosméticos, que as empresas de cosméticos já vendem casado, sabe? Um cosmético para anti-age somado ao colágeno. Então, assim, tá aqui, você toma tantas cápsulas de colágeno por dia e passa esse cosmético, aquelas vendinhas casadas. E muitas vezes o paciente né, eles acabam ignorando isso, então a gente tem que ter um alerta e olhar a procedência, porque estes colágenos, às vezes, realmente, eles estão com outras substâncias e que só vai trazer danos, né? Porque do mesmo jeito que a gente fala que nós estamos cuidando dele, dando um aporte bom de nutrientes, se estiver tomando demais, nós vamos ter outros problemas e outros anos. Você pode me dizer muito melhor, né? Pode falar muito melhor do que eu sobre você pega isso. Antioxidante em excesso, faz efeito pró-oxidativo. Exatamente. O que a gente não quer ali é gerar uma oxidação. Nesse momento, Exatamente. eu falo que isso que você falou é muito importante, de ter cuidado também com a forma química dos nutrientes. Aí o colágeno do mercado fala que tem silício. Aí eles usam, às vezes, dióxido de silício, que é um estabilizante dos produtos. A absorção do dióxido de silício é muito baixa, enquanto poderia ter um silício orgânico, que seria um silício mais bem absorvido, né? Falo que Exatamente. é pensar todo, né? Eu falo que é muita visão que a gente fala na nutrição funcional, né? De enxergar completo. E isso vale, inclusive, para a suplementação, para o efeito disso no corpo. Mas que colágeno, por mais que seja uma proteína de baixo valor biológico, né? Porque ela não é completa em todos os aminoácidos, ela tem um perfil de aminoácido muito característico, né? Então, igual você mencionou da glicina, da prolina, da hidroxiprolina. Então, se a gente cercar, fizer tudo muito certinho, com certeza a gente já, por isso que a gente tem evidências já da aplicação do colágeno, né? É isso mesmo, é isso aí. Então, Sheila, queria muito agradecer a sua participação mais uma vez aqui no canal, tenho certeza. Colágeno é um assunto que o pessoal pediu, então tá aí, ó, nutricionando por aí, atendendo aos pedidos, e ainda tinha que buscar uma das nossas principais referências para falar sobre isso. Querido, você então, é um querido. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Foi um prazer. Então, pessoal, ó, quem está assistindo pelo YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho para as notificações, assim você recebe o aviso sempre que um vídeo for postado. Quem está vendo pelo Instagram, compartilha aí nos seus stories, marca os amigos e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau, Sheila. Obrigado. Tchau.